Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a este que é o segundo programa do É Falar que nos entendemos. Ahm, olá, vamos cá ver então quem é que nos começa a seguir. Olá, olá, boa tarde, boa noite, dependendo do local onde se encontram. Sei que nesta sessão vamos ter alguns amigos e seguidores do Brasil, portanto lá será boa tarde. É um gosto poder partilhar este segundo programa convosco. Recordo-vos que quem tiver curiosidade em dar um saltinho àquilo que foi a estreia deste programa, convido-vos a ver o link na minha página profissional de Facebook, o Interventor Social Ricardo Crispim, onde terão a oportunidade de estar, de poder ver e de poder mais uma vez perceber aquilo que foi falado e que foi discutido na sessão da semana passada com a Patrícia, com a escritora Patrícia e com a bibliotecária Ângela, da Biblioteca Municipal de Leiria. Convido-vos porque é um gosto, porque foi um gosto poder estar com elas neste momento e também poder participar, aliás, poder colaborar com elas nisto que é a importância dos livros na prática profissional dos interventores sociais junto das pessoas idosas. Portanto, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Neste primeiro enquadramento, vou-vos dizer ou vou-vos recordar que podem deixar os vossos comentários e as vossas sugestões ao longo deste programa, pedindo-vos sempre que sejam cordiais e que respeitem as opiniões dos outros, porque é na base da cordialidade e na base do respeito das opiniões de terceiros que nós vamos crescendo e que nós nos vamos aprofundando enquanto pessoas. Bom, eu depois destas saudações, eu vou puxar a minha primeira convidada. A minha primeira convidada já está prontíssima para entrar na conversa e no programa do É Falar é que nos entendemos. Portanto, olá, professora Stella, muito boa noite. Olá, Ricardo. Boa noite e boa tarde, não é? Aos teus convidados, de qual eu também Sim, faço parte. E aproveito desde já para agradecer este muito honroso convite, estar aqui a refletir consigo e com os seus convidados sobre estas questões no âmbito do envelhecimento. Pois é sempre um prazer, porque é um ponto este que para mim é a partilha, não é? Ou seja, o conhecimento, todas estas diálogos, é sempre partilha e aprendo sempre. E por isso é que é sempre uma mais-valia poder falar com pessoas e refletir com elas em voz alta sobre aquilo que nós, às vezes, com os nossos botões, vamos pensando. Por isso, muito exatamente. obrigada. Ok, professora Stella, obrigadíssimo pelo facto de ter aceitado o meu convite para este, que é o segundo, é falar que nos entendemos. Dizer-vos, claro que este agradecimento é extensível ao nosso convidado mistério. O nosso convidado mistério, e passo-vos já a dizer como é que, de forma muito sintética, como é que a coisa vai acontecer. Portanto, eu estarei à conversa com a professora Stella durante a primeira meia hora deste programa e depois, às 9h30, hora de Portugal, chamaremos o nosso convidado mistério. Dizer-vos que, e convidar-vos que, a não saírem do vosso lugar, porque não se irão arrepender de conhecer o nosso convidado mistério, pelo brilhantismo e pelo profissional de excelência que eu vos irei apresentar e que eu vos irei colocar à disposição para esclarecimento de dúvidas. Dizer-vos que, portanto, esta é a primeira vez, daquilo que eu tive conhecimento, é a primeira vez que a professora Stella e o meu convidado estão num programa desta natureza, estão num programa com esta forma.
portanto, não tenham qualquer tipo de receio, nem tenham vergonha, porque sei que aquilo que vão partilhar são experiências genuínas e são experiências na primeira pessoa daquilo que é um trabalho de excelência que têm desenvolvido ao longo da vossa prática profissional. Dizer-vos também que, aliás, vou dar novamente boas noites aos nossos seguidores que neste momento nos veem do Brasil. Portanto, obrigado aos nossos seguidores do Brasil que nos seguem. Obrigado por isso. Dizer-vos que um dos principais objetivos deste programa é dar a conhecer a quem nos vê e segue as perspectivas dos meus convidados, ou seja, convidar protagonistas do espaço gerontológico. É importantíssimo dar a conhecer outros atores, outros protagonistas que na minha ótica, estão na sombra e que precisam de ser colocados debaixo dos holofotes para que todas as pessoas que nos seguem e todas as pessoas que estão aqui connosco percebam a maravilha que é ter em Portugal e no mundo pessoas como estas e convidados como estes. Esta será uma conversa que se quer franca e honesta, está bem? Naquilo que é o ponto de vista de cada convidado. Portanto, a ideia essencial é respeitarmos a opinião dos outros, divergir até, mas de forma construtiva, como dizia a professora Stella, e muito bem. Enfim, portanto, a ideia essencial é a partilha livre e despretensiosa daquilo que é o trabalho junto das pessoas idosas. Estas lives, estes diretos, vão ficar sempre gravados no Facebook, o que significa que a qualquer momento pode resgatar o programa e vê-lo. Portanto, mesmo que não tenha a oportunidade de o ver em direto, neste preciso momento, pode ir ao meu mural e resgatar o programa. Bom, o tema deste nosso programa, deste segundo programa, é a participação, chama-se Participação das Pessoas Idosas, uma incursão pela solidariedade intergeracional em tempos de anormalidade ou normalidade, dependendo da perspectiva de cada um. Antes de chamar à cena a minha primeira convidada, que de resto já sabem quem é, desde logo porque é a cabeça de cartaz deste programa, quero dizer-vos que a professora Stella é professora auxiliar no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mestra em Sociologia e doutora em Gerontologia Social pela Universidade de Coronha. É autora de vários artigos científicos acerca da temática do envelhecimento, da velhice, das relações intergeracionais, da demografia, da gerontologia e da gerontologia social. Portanto, será um contributo extremamente rico para todos os que nos seguem, para mim, para o meu convidado e para o meu convidado mistério. E não posso deixar de acrescentar aqui um ponto fundamental, desconhecido para alguns, que é o facto de ser autora de um livro que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ler em breve, que tem o nome de Avós e Netos, Relações Intergeracionais, a Matrilinearidade dos Afetos. Portanto, professora Stella, seja bem-vinda mais uma vez a este programa. Obrigado por ter aceitado este convite, está bem? Obrigada eu, mais uma vez, e boa noite. E pelos vistos, e como isto aqui também vou dar um caráter mais informal também, pelos vistos tenho aqui uma aluna que é a Ana Catarina Lopes. Bem-vinda! Exatamente, temos a Ana Catarina Lopes, que foi sua aluna. Recorda-se dela? Com certeza que sim. Não, sim, mas são tantos, e já agora também ali ao Oliveira e ao António. Pronto, esta particularidade, porque tinha ali a Ana Catarina Lopes, e por isso obrigada. Muito bem. Bom, então vamos iniciar sem mais delongas e vou começar por lhe fazer a primeira pergunta. Vamos iniciar a nossa conversa dando conta de um ponto último do tema que nos trouxe, que neste caso é a anormalidade que nós vivemos nestes dias. Vivemos tempos particularmente complexos, repletos de perguntas, muitas inquietações e amplas dúvidas. Eu diria até mais dúvidas do que propriamente certezas. Considerando que as respostas sociais hoje atuam num terreno para o qual não se tinham preparado, e não me refiro à questão do Covid-19, já lá vamos, porque ninguém estava efetivamente preparado para isto que é um terremoto geracional.
E eu acho que este é um termo bastante querido para a professora Stella, porque dos artigos que recomendo que leiam, redigidos e escritos e pensados pela professora Stella, ela utiliza este termo que não sendo da sua autoria, mas é extremamente importante para aquilo que nos traz hoje. Na sua opinião, como é que o desequilíbrio demográfico e o envelhecimento demográfico influenciam as relações intergeracionais? A pergunta que lhe faço, primeira. Ok, então vou tentar responder de forma, enfim, também de alguma forma com alguma flexibilidade. E, de facto, dizer-lhe, Ricardo, mais uma vez agradecer-lhe esta oportunidade que me dá para partilhar sobre estas questões do envelhecimento e, de facto, dizer que, e pegando por isto, que é, quando se fala do terremoto geracional, isto foi, de facto, é um termo utilizado por um investigador norte-americano, que é quando ele dá a ênfase exatamente dos momentos que se começaram a viver, nomeadamente a meados do século passado, que quando se começou a verificar, de facto, um envelhecimento demográfico. Traduzido, isto que se sabe, é traduzido que é, de facto, esta relação entre os mais jovens e os mais velhos. Considerando aqui que os mais jovens, vou referir-me às pessoas com menos de 15 anos, e as pessoas mais velhas a partir dos 75 anos. Era aqui uma nota que também queria deixar, porque infelizmente nós vivemos muito aqui com conceitos e pomos muito isto às vezes em caixas. E o ponto é, de facto, termos a questão de que as pessoas mais velhas não são diferentes dos outros, têm mais anos de vida. Portanto, este é o propósito e também aqui, para deixar claro, sem querer ferir suscetibilidades, eu por vezes uso a palavra velho e é no sentido para não lhe chamar outros nomes e conotações. Portanto, quando me ouvirem falar de velho, não é no sentido pejorativo, muito pelo contrário, é de facto enaltecer as pessoas que têm idades avançadas e que ainda bem que, de facto, nós hoje possamos dizer que as pessoas tendem a viver cada vez mais anos. Ora, é este desequilíbrio que o Ricardo mencionava entre os jovens e as pessoas mais velhas. E que, efetivamente, hoje aquilo que nós temos é que temos cada vez menos jovens, porque também nascem menos crianças, e o ponto não será esse que vamos abordar aqui, mas, por outro lado, temos, de facto, pessoas a atingir idades cada vez mais avançadas. O ponto está, eu costumo dizer que, de facto, nós devíamos olhar para esta situação com regozijo. E com regozijo porquê? Porque, de facto, assim, as pessoas viverem cada vez mais anos resulta das melhorias das condições de vida em N aspectos. E é isso é que deveria enaltecer a questão de que é, de facto, nós tudo fizemos para que as pessoas vivam cada vez mais tempo. A questão que se coloca aqui é que nem tão pouco a sociedade, nem tão pouco os indivíduos estavam exatamente preparados para este número de anos que efetivamente nós temos. E então, é de facto com esta conjugação, e só para vos dizer, relativamente a um dado estatístico que permite aferir até que ponto Portugal é um país envelhecido, e como toda a gente sabe, espero eu, ou tem conhecimento, de facto Portugal é hoje um dos países mais envelhecidos do mundo. E que traduz exatamente este aumento de população a chegar a idades mais avançadas. E, mais uma vez, reforçando a ideia, é resultado das melhorias das condições de vida. E, como dizia há pouco o Ricardo, que é este desequilíbrio. O que acontece é que, de facto, há menos jovens. Também é fruto e resultado das melhorias das condições de vida e, por isso, hoje as pessoas tendem a ter cada vez menos filhos, com outras razões económicas também à mistura. Indo à pergunta que me faz, de facto, se há este desequilíbrio em termos geracionais, significa que depois vai ter implicações ao nível das relações intergeracionais. Se de facto no passado aquilo que nós víamos é que havia, por exemplo, nas famílias, muitos membros por geração, e por isso 4, 5 filhos, mas de facto a convivência era menor entre gerações. Hoje é exatamente o oposto. O que é que nós verificamos hoje? Resultado também deste desequilíbrio é que, efetivamente, há menos membros por geração, nasce uma criança, mas temos mais gerações em convivência. E por isso este desequilíbrio, ao nível das gerações, vem, de facto, depois traduzir-se em relações intergeracionais diferenciadas. Nós hoje estamos em instituições e alguns estudos e que fazem, mais uma vez, esta tipologia, temos a geração X, uma geração Y e agora já uma geração Z, que é exatamente, são indivíduos nascidos em vários anos, em várias gerações,
e que traz então a intergeracionalidade, não só na sociedade, como também nas organizações. E por isso a importância que efetivamente hoje, quando se fala aqui no terremoto geracional, e é preciso ter a noção que muitas vezes é no sentido negativo terremoto intergeracional, porque de facto assim, o problema não é termos na sociedade pessoas a viver cada vez mais anos, ou melhor, por outras palavras, o problema não é ter velhos, o problema é que temos menos jovens. E que de facto é depois qual é a capacidade que nós efetivamente temos para dar importância, exatamente, que a sociedade é feita por várias gerações, cada geração com as suas especificidades, mas é no complemento que, de facto, nós podemos ter esta riqueza e que o terremoto geracional possa ser exatamente isso, que é uma alteração em termos de gerações. E é sobre esse complemento que, se calhar, eu faço já a introdução para a segunda questão que lhe faço. Portanto, se numa primeira questão iniciamos pelo fim do nosso título, do título da nossa, deste segundo programa, a segunda questão, portanto, nesta segunda questão, encenamos uma nova temática que tem que ver com a participação das pessoas idosas. Na sua opinião, qual é que será, então, o impacto? E agora, focando-nos um pouco sobre o caos em que nós estamos mergulhados neste momento, mais do que nunca. Portanto, na sua opinião, qual é que é o impacto advindo das medidas de confinamento desenhadas pela Direção-Geral de Saúde naquilo que tem de ver com as questões relacionadas com a solidariedade intergeracional? E então, Ricardo, tentando ser bem comportado e ir ao encontro do que quer, mas só que aqui ainda com uma introdução, é que de facto a questão da participação das pessoas mais velhas e o que era importante que nós tivéssemos também a noção é que quando nós falamos destas pessoas mais velhas, estas pessoas mais velhas já foram adultos, já foram jovens, já foram crianças. E às vezes tendemos a esquecer isto, não é? É que a velha que eu sou ou que irei a ser resulta efetivamente de todo o meu processo de envelhecimento. E por isso, muitas vezes, o que esta pandemia ou o que foi dito pela Direção-Geral, as tais regras de confinamento, é preciso ter atenção que, assim, muitas das vezes veio exatamente, foi mostrar as reais dificuldades que já existiam, nomeadamente estas questões, uma, da questão da solidão e das questões do isolamento, e de facto agora, face ao confinamento, temos exatamente uma noção de que afinal esta questão do isolamento e da solidão era bem maior do que a noção que nós tínhamos. E esta importância, de facto, foi interessante verificar, no caso português, que a solidariedade intergeracional, ela emergiu. Portanto, as pessoas estavam, de facto, as pessoas mais velhas, e aqui estou a dizer, mas as pessoas mais velhas, aquelas que efetivamente tinham dificuldades de poder sair de casa, e aquilo que se verificou foi, de facto, uma solidariedade muito grande. Os mais jovens, e até por iniciativa pessoal, ou a iniciativa de alguns, 2 ou 3, e depois formaram um grupo, ou seja, com isto estou a dizer, sem até as questões de organizações, vieram para a rua dar apoio. Foram tocar à campainha dos vizinhos para saber se precisavam de ajuda, se tinham que ir às compras, na medida do possível, ligar a saber como é que estavam, e por isso, e aquilo um bocadinho puxando, que é de facto, me parece, a solidariedade na sociedade portuguesa é de facto muito grande, que é aquela que eu conheço. E aquilo que se viu, apesar de facto, de muitos casos, infelizmente, em algumas situações, este isolamento e esta solidão teve repercussões muito grandes e que me parece que até vai ter ao nível da saúde mental daqui a uns tempos. De qualquer forma, me parece que em termos da solidariedade intergeracional ela existiu, emergiu. Os jovens, de facto, vieram dar apoio, que é um pouco, que às vezes a ideia que se tem é que os mais velhos e os mais jovens andam de costas voltadas. E muitas vezes andam de costas voltadas porque não existe, de facto, depois esta ligação que é uns e outros fazem parte exatamente, que é aquilo que eu digo, há aqui um complemento, fazem parte do mesmo puzzle. É curioso porque a pergunta que se segue vai precisamente ao encontro do que a professora está a dizer. E num dos artigos escritos por si, socorreu-se do seguinte contributo, que eu acho que é verdadeiramente importante e talvez a chave para aquilo que a professora Stella estava a dizer. De Paul Wallace. A transição de uma era de população jovem em rápido crescimento para uma era de população mais velha e muitas vezes em declínio
requer um ajuste radical, mas não apenas nas nossas atitudes e expectativas. Uma nova era pede um novo estado de espírito. A noção tradicional de velhice associada às questões biomédicas ainda são aquelas que imperam nas sociedades modernas, creio. Não sei se concordará comigo. Aquilo que pergunto é se estamos a assistir a uma eutanásia social, ou seja, eutanásia social entendo por o facto de nos fazerem crer ou manterem esta ideia viva de que as pessoas idosas já não são úteis, porque não contribuem para aquilo que é o tecido económico da nossa sociedade, ou o tecido produtivo da nossa sociedade. Neste sentido, em que medida pode a educação aos grupos etários mais jovens reverter esta tendência? Então, tentando ir ao encontro, e aqui com 3 partes. Uma, que é estas questões do que o Paulo Wallace falava, exatamente, que é, de facto, nós temos uma nova era. E é uma nova era muito interessante, porque nunca na humanidade assistimos a um número tão grande de pessoas a atingir idades mais avançadas. Isso é inédito. E por isso é que eu há pouco estava a dizer que devia ser, de facto, uma atitude de regozijo. A questão está, e o reverso da medalha, como tudo, é que apesar de facto, as pessoas viverem cada vez mais anos, o que acontece é que depois a sociedade não incorpora esta população. E por isso é quando o Ricardo diz as questões, de facto, da eutanásia social, e antes disto ligar um bocadinho, é porque normalmente aquilo que se associa é a velhice, e nomeadamente o envelhecimento, é a fase das perdas. Das perdas. Perde saúde, perde-se rendimento, perde estatuto social, perde-se o que é esta ideia também, se eu já não estou na vida ativa, logo sou um fardo e um peso para a sociedade. E por isso é esta noção muito negativa do que é o envelhecimento e a velhice. E por isso mesmo é que, a meu ver, temos que começar aqui a destrinçar ou a diferenciar determinado tipo de questões. O envelhecimento é um processo. Toda a gente envelhece. E toda a gente envelhece, mas é um envelhecimento individual. É heterogéneo e é, de facto, individual. Porque cada um de nós envelhece tendo em conta o contexto, mas também as minhas decisões pessoais. Logo, aquilo que se vai aferindo também é que eu até, eventualmente, chego à idade da reforma e esta noção de que a sociedade acha que eu sou um fardo, porque agora vou consumir recursos, ou seja, estou a consumir recursos dos mais jovens, porque são os jovens, a partir dos seus impostos, que me pagam a pensão. Ora, isso é preciso desmistificar porque não é assim, porque as pessoas hoje mais velhas já pagaram para os outros que cá estavam. Por outro lado, também é preciso ter a noção que as pessoas mais velhas não consomem só e não só são um fardo para a sociedade. Há determinado nicho de mercado, há determinadas áreas da economia que só se desenvolvem porque há pessoas mais velhas. As áreas da farmácia, as respostas sociais, inclusivamente determinado tipo de bens e serviços. Por isso, assim, as pessoas mais velhas não têm que ser vistas, e como diz o Ricardo bem, de forma negativa. Não. São um contributo para a sociedade. E era nesse sentido que nós deveríamos ver. Por outro lado, estas questões de eutanásia social passam muitas das vezes pelas ideias, pelos pré-conceitos ou pelos preconceitos de que, de facto, a sociedade, nomeadamente os mais jovens, têm da população mais velha. Por isso é que, nas questões da educação, era importante que, de facto, nós começássemos a desmistificar o que é isto do envelhecimento e, de facto, dizer que a pessoa que hoje é mais velha já foi adulta e foi jovem ontem. E, por isso, todos nós podemos contribuir para a sociedade. Por isso é que eu digo a importância de, quando nós pensamos o presente é feito do passado, e é bom que nós não tenhamos vergonha do nosso passado. Bom ou mau, ele está lá. Aquilo que era importante é, faça este presente, o que é que eu faço com o conhecimento que tenho do passado e a ponte que eu faço para o futuro. E o futuro é feito, efetivamente, do passado e do presente. E por isso o futuro é feito dos jovens de hoje e das pessoas mais velhas de ontem. E é nesse sentido que nós temos que construir. E me parece que só através das questões da educação, colocando também pessoas mais velhas e mais jovens nesta convivência e que cada um conheça um e outro, é que podemos efetivamente fazer a diferença. E então, sim, ir ao encontro do Paul Wallace quando diz que efetivamente o que aí vem requer efetivamente uma maneira de ser e estar.
Mas agora, Ricardo, também dizer-lhe, e porque eu acredito piamente nisto, é que todos nós, enquanto indivíduos, também temos responsabilidade no nosso processo de envelhecimento. E por isso, não é dizer que agora estou cá, cuidem de mim. Não. E por isso é que os jovens e as pessoas mais velhas são pertinentes, que é, face a esta situação, inclusivamente, como o Ricardo lhe chama, da normalidade, não é? Que, de facto, se calhar, é através desta troca intergeracional que conseguimos, eventualmente, colmatar determinado tipo de situações que possam vir no futuro e aflorar. Por isso é que as questões da educação, por isso é que falar sobre o envelhecimento, que é um processo e que não é uma doença. Ser velho não é ser doente. E eu não sou velha, eu estou doente porque é um processo. Se desmistificarmos isto, e quanto mais cedo isto acontecer, eu tenho alguma experiência junto aos meus alunos mais jovens, faz toda a diferença. E por isso é que a importância das questões da educação / formação, e sabendo que educação e formação são coisas distintas. Se fui ao encontro do que o Ricardo me tinha perguntado. Estava agora aqui a fazer uma viagem pelo tempo e a recordar-me do primeiro programa, que foi na passada terça-feira, não esta terça desta semana, mas a passada terça-feira da semana que passou, em que eu, a Patrícia Martins, que de resto está connosco, olá Patrícia, e a Ângela Salgueiro Pereira, que também esteve connosco, nós falávamos sobre esta questão, que era o facto de a liberdade que nós, neste momento, usufruímos e que beneficiamos, decorre do esforço, da luta e do trabalho de uma geração que, neste momento, é uma geração mais envelhecida, da qual a sociedade mais jovem faz favor ou nem sequer se lembra que existe. Mas aquilo que nós temos neste momento, nomeadamente questões relacionadas com a liberdade, decorre de todo um esforço e empenho de uma sociedade ou de um conjunto de pessoas que neste momento são os mais velhos, que construíram ou que nos deram essa liberdade. Portanto, se não fossem eles, muito provavelmente, não teríamos a liberdade que temos hoje ou teríamos uma liberdade diferente daquela que temos hoje. E nós esquecemos-nos disso, não é? Até porque eu acho que nós, seres humanos, portugueses, seres humanos, enfim, temos uma memória muito curta. Não sei se concordará comigo. Tenho aí 2 pontos e que, de facto, assim, por um lado concordo, por outro lado, assim, só discordar no que é este sentido, que eu, quando dizia, de facto, muita da nossa liberdade, muita, ou toda ela, advém exatamente do que os nossos mais velhos, ou as pessoas mais velhas das gerações anteriores, lutaram para que estivéssemos. O voto das mulheres, o voto, entre outras direitos que nós hoje temos. É importante também que, muitas vezes, quando se diz que os mais jovens muitas vezes não entendem porque desconhecem. Eles não nasceram numa época que têm que lutar pela expressão, não é? Pelo direito à sua expressão. Não conseguem conceber isso. E por isso é que temos também ter em linha de conta que, de facto, por um lado é mostrar a estes jovens que hoje estes direitos todos advêm efetivamente da luta que houve, que as pessoas mais velhas tiveram, e por outro lado é saber como é que esses direitos que hoje já são inerentes e são nossos direitos, reforçando aqui a ideia que um direito tem sempre um dever, e às vezes as pessoas esquecem-se desse lado, e que é exatamente como é que, destes direitos que aqui estão, como é que exatamente nós, com os mais jovens, podemos mostrar efetivamente da importância que tem. Hoje votar, para os mais jovens não têm a noção, não vou votar porque não me identifico com este ou aquele partido político. Então está também mostrar que efetivamente a participação pode ser por outras vias. Se de facto, eventualmente, até não concordam ou não se identificam, então o que é preciso mudar? E aqui me parece que entre os jovens e os mais velhos podíamos chegar até lá. Por isso sim, e por isso mais uma vez reforçando aquela ideia, que o presente é feito do passado. E é bom que conheçamos o passado e é bom que efetivamente também o valorizemos, no que tem de bom e no que tem de mau. Daí a importância, e apelando novamente à essência desta questão, que é a importância dos educadores. E os educadores não são somente aqueles que tiraram uma formação em educação inicial, não é? Educadores somos todos nós, não é? Somos todos nós que continuamos a construir a nossa história. E pegando neste ponto, e considerando que já passámos a primeira meia hora
e obrigado, professora Stella, pelas brilhantes respostas que deu e pelo brilhante conhecimento que nos permitiu saborear, não é? Vou dar entrada, uma vez que já são 9h30, vou dar entrada ao nosso convidado mistério. O nosso convidado mistério aliás, é uma honra imensa ter este convidado connosco. Para além de um extraordinário profissional, é meu amigo. Portanto, ele é licenciado em Animação Sociocultural pelo Instituto Politécnico de Beja, portanto, pela Escola Superior de Educação. É animador sociocultural em contexto residencial para pessoas idosas, nesta cidade tão bela que é Leiria. É também docente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e tem uma vasta experiência, profissional com grupos, é dinamizador de projetos intergeracionais e, para além de tudo isto, e vocês vão rapidamente perceber aquilo que eu estou a dizer para quem não o conhece, é um profissional de excelência e, quanto a mim, é uma referência, é uma inspiração, porque dele eu bebo muito daquilo que são os projetos inovadores que ele leva a cabo com os maravilhosos colegas que o rodeiam, nomeadamente toda a equipa com quem ele trabalha, mas também uma grande amiga nossa que nos acompanha neste direto, que é a Patrícia Martins. Eu acho que não é em confidência nenhuma, porque também é uma extraordinária profissional. E dizer-vos que este nosso convidado, na minha modesta opinião, é um iluminado e é um profissional fora da caixa. Portanto, dou-vos as boas-vindas para este grande ser humano, que é o Miguel Mesquita. Caríssimo Miguel, olá, tudo bem? Boa noite. Olha, estou sem palavras. Muito obrigado. Eu também acho que nunca te disse isto, pois não? Não, tinha de ser agora. Fiquei sem palavras, mas muito obrigado. Também é um excelente profissional, um excelente amigo. E eu acho que é através destas partilhas, é através destas reflexões e através destas inquietações que nos vão aparecendo, a troca de ideias que nos faz ir um bocadinho mais longe e que nos faz pensar sobre estas temáticas e agir sobre elas. Eu acho que, acima de tudo, não é só o pensar, nós temos refletido durante anos e anos, mas se não agirmos, nada é feito, não é? Uhum. Portanto, eu creio que há tempo para refletir, sim, mas temos que agir. E quanto ao agir, nós temos vários projetos, eu tenho vários projetos, como tu disseste com a Patrícia, inclusive já trabalhámos juntos também em outros projetos, e é essa partilha que eu também quero trazer um bocadinho aqui hoje, e também ouvir a professora Stella também na partilha, é uma honra, não conhecia, foi graças exatamente, foi graças a ti que eu conheci a professora Stella, e desde já estou muito honrado. Muito obrigado por esta oportunidade, espero corresponder às expectativas. Portanto, vamos a isso. Corresponderás com certeza, e eu acredito que para as pessoas que nos estão a ver em direto e que nos vão ver no futuro, quando resgatarem este programa, rapidamente vão perceber que para além de seres um iluminado naquilo que são, aliás, as práticas profissionais de excelência, eu acho que tu vais ser, tal como és para mim, vais ser para muitas pessoas, vais ser uma inspiração. E vou-te convidar a falares um pouquinho sobre um projeto que tu tens, que infelizmente neste momento está em stand-by por causa do decorrente do caos em que nós estamos metidos e envolvidos, e sabe-se lá quando é que isto irá terminar. Vou-te convidar para falares um pouco sobre o projeto que desenvolves com a Patrícia Martins, a nossa grande amiga Patrícia Martins, entre a escola e a instituição onde tu trabalhas. E caríssima professora Stella, delicie-se, porque vai adorar tudo aquilo que vai ouvir deste senhor. Ricardo, mas temos vários. A questão é que temos vários projetos. Para contextualizar um bocadinho, nós estamos inseridos, a minha instituição está inserida dentro da freguesia que tem mais densidade populacional aqui em Leiria.
E como tal, temos aqui muito material para trabalhar. E tenho a sorte também de ter ao lado uma profissional que trabalha num grupamento de escolas e que é animadora, que podemos dizer que, como é considerado um território prioritário educativo, é obrigatório ter uma animadora, mas todas as escolas, eu acho, deveriam ter um animador para fazer esta ponte entre a comunidade, os professores e os alunos, nesta ligação. E, como normalmente esta sensibilidade já vem da parte da animação, nós cruzámos muito bem e sempre tivemos uma visão muito parecida. Estou a falar da Patrícia Martins, que é animadora. E desde o início que... Diamantes em Bruto, diz aqui a Patrícia Martins. E desde o início que eu encarei a velhice e encarei a população idosa e os idosos não como coitadinhos, mas como diz aqui a Patrícia Martins, e bem, diamantes em ouro, em bruto, que nós precisamos de alguma forma trabalhar. E temos que trabalhá-los a eles e temos que trabalhar também a comunidade que está à volta. E aqui perceber quais são as necessidades que estão à nossa volta é muito importante. E efetivamente onde é que estão as problemáticas, não é? E uma das grandes problemáticas que eu e a Patrícia, eu vendo dentro da minha instituição, que efetivamente as relações intergeracionais entre famílias, entre avós e netos, algumas não existiam, bem como dentro do agrupamento de escolas dos Marrazes, a ligação que havia também entre os jovens e algumas crianças, porque nós também temos projetos com crianças e jovens e com os idosos, também era inexistente, e mais do que era inexistente, as crianças e os jovens tinham que ter de alguma forma a percepção de como é que se processava este processo de envelhecimento. Porque nós, ao fim e ao cabo, ao percebermos melhor como é que vamos envelhecer, nós já estamos a tratar da nossa própria velhice, ok? E isto aqui vamos tocar um bocadinho na parte do envelhecimento ativo. Pronto. Nisto temos vários projetos criados, até porque um levou ao outro e porque a população que eu tenho sempre se envolveu e sempre gostou muito de trabalhar com crianças. E eu tenho alguns testemunhos que posso partilhar relativamente a este trabalho que é feito, e que eles dizem que eles dão-nos energia. Aquele abraço vale tudo. Esta meia hora ou uma hora de conversa, para mim, já valeu a semana inteira. Aqui nós conseguimos educá-los, nós ajudamos no processo de educação. Claro que não é com estas palavras, não é? Mas, que eles dizem, mas é isto que eles nos transmitem. Então, nós começámos desde o início, há 7 anos, já temos um projeto há 7 anos, que é o projeto e-Danças, e no início serviu para haver esta aproximação entre a minha instituição, a população idosa, institucionalizada, né? Porque nós também depois temos que diferenciar aqui um bocadinho, porque há 2 tipos de população. Aquela que está em respostas sociais e aquela que está inserida e que está na comunidade. Pronto. Estou a falar em resposta social. Neste caso, ou em estrutura residencial para pessoas idosas, ou centro-dia. Pronto. São uma das 2 valências que a instituição tem. E começámos a fazer esta parceria com o primeiro ciclo. Começámos com uma turma de 4º ano. E o que é que se pretendia no início? Pretendia-se perceber também como é que havia, de que forma é que era feita esta relação. E nós começámos por fazer isso através da dança. Porque tanto os idosos, aqueles que estavam inseridos no grupo, como as crianças, da qual a escola, nessa altura, predispôs aquela turma para participar neste projeto, era uma das artes que era em comum a eles os dois e que eles gostavam. Portanto, vamos começar por algo que seja em comum. Para quê? Para criar empatia, para criar relação. E isso era o principal que nós queríamos desenvolver. Era esta empatia, esta relação entre o idoso e a criança. E depois, mais à frente, ao longo do tempo, estas reuniões ou estas sessões eram semanais. E normal, era 4º ano e era 3º ano. Portanto, nós já temos, inclusive, crianças que já são jovens, de 10º e 11º,
que já passaram por nós. E é interessante perceber como é que estes projetos depois têm o impacto na própria escolha profissional deles. E esta informação só me chegou uma vez quando nós estávamos a fazer uma reunião por causa das escolas TAPE com a Patrícia Martins e com os vários parceiros que a escola TAPE tem, e que a pessoa que está responsável pela reinserção, pelo encaminhamento profissional e de escolha profissional da escola, me disse: Miguel, tu não tens noção das pessoas que, das crianças e jovens que passaram nos vossos projetos, que contactaram com os vossos idosos da instituição, que efetivamente vai quase tudo para questões como enfermagem, como trabalho social, como apoio psicossocial, ok? Portanto, de alguma forma, isto tem um impacto muito, muito grande. E revelador daquilo que é o futuro depois destes miúdos, não é? Destes jovens. Sim, e ao fim e ao cabo vamos bater um bocadinho nesta necessidade que é na necessidade de estabelecer esta relação intergeracional e de perceber como é que esta relação intergeracional funciona. Ou seja, nós assistimos, o professor Stella estava a dizer que efetivamente nesta pandemia se verificou que alguns jovens ajudaram, houve a solidariedade, não é? Entre jovens. Eu diria, eu arrisco-me a dizer um bocadinho que isso se calhar foi um bocadinho, como é que eu digo, exceção. Porque efetivamente aquilo que nós verificamos é que existe um grande fosso entre os jovens, principalmente, não estou a falar das crianças agora, entre os jovens e os próprios idosos. Porque não há aqui um elo de ligação. É isso que eu quero, é isso que eu quero. E a seguir vou eu, professora Stella. Força. E Miguel, de facto aquilo que diz, o fosso é de facto entre os mais jovens e os mais velhos é grande. Isto só para dizer, enfim, eu dou aulas a alunos de serviço social e numa turma de 70, quando eu pergunto qual é o grupo preferencial para trabalhar, é quando entrarem no mercado de trabalho, e depois o que é que eu vejo? 5 ou 6 mãozinhas no ar. Porquê? E o ponto é aí, e por isso para lhe dizer que concordo e não também, é que de facto aquilo que se vê é que se houver convívio intergeracional, há mudança. E é aquilo que depois o Miguel assiste. Estes jovens depois, quando falam ou quando têm estágios com as pessoas mais velhas, mudam. E até depois nas práticas, se eu tiver os estudos mostram boas relações com os avós, muitas vezes levam. Muitas vezes o que acontece, e aí sim dou-lhe razão, quando é este fosso muito grande, aqui dos jovens, e parte do princípio, assumindo eu aquilo que vou dizer, desconhecimento. E as pessoas acham que os mais velhos são, aquele exemplo, não é? Que os mais jovens acham que os mais velhos são surdos e toca a berrar porque acha que o outro vai ouvir melhor. Isto é puro desconhecimento. É puro desconhecimento. Quando de facto se vê, e até nas práticas, e o Miguel até pode ver isso, é que os mais jovens às vezes ficam admirados, afinal, aquela pessoa mais velha ainda sabe saltar a corda ou consegue decorar um texto e está exatamente como eu e vai fazer teatro e não se engana. É nessa prática. Por isso as práticas intergeracionais promovem efetivamente os tais, acabar com os preconceitos. Isso sim, dou-lhes parabéns, que é exatamente esse ponto. Certo, e aqui, deixa-me só, desculpa lá, Ricardo, deixa-me só referir aqui uma coisa, que é uma das coisas que nós verificamos principalmente nas crianças e um dos primeiros impactos que elas sentem, porque nós temos que ver assim, as crianças que efetivamente que são bisnetos, que têm, de alguma forma, avós mais velhos, 80, 90, não é? Já têm esta percepção da perda. Ou seja, de ter a pele mais flácida, de já não ter dentes e usar uma dentadura, de falar um bocadinho mais baixinho, ou ter que direcionar a voz para o ouvido que necessita de ouvir melhor, ou direcionar o olhar para a pessoa conseguir ler os lábios ao mesmo tempo que tenta ouvir. Mas depois temos, se calhar, a maioria das crianças que têm a voz frescos e fofos, como a gente costuma dizer, que são, neste caso, os meus pais, não é? Que estão na casa dos 60, 70 anos, não é? E que têm ainda muita mobilidade, estão muito bem e que ainda trabalham, não é?
e eles sentem-se de alguma forma quase, eu não digo chocados, mas eu digo quase chocados quando percebem que há ali uma grande diferença. Então, uma das nossas primeiras sessões, normalmente, principalmente com as crianças mais novas, primeiro ano, segundo ano, nós temos projetos depois, este projeto do iDanças, que dura há 7 anos, começou no 4º ano e depois deu a volta. Depois reiniciou no 1º, 2º, 3º, pronto. E uma das coisas que nós notávamos era que as crianças mais novas, 1º e 2º ano, nós tínhamos que, de alguma forma, criar dinâmicas que houvesse muito contacto físico, para elas perceberem que, e experimentação de contacto físico entre eles, para perceber efetivamente que existe e que não é mau. É o processo normal de envelhecimento. A senescência é normalíssimo este processo. É óbvio que isto depois tem que ser acompanhado com algum tipo de explicação ou uma reflexão sobre estas questões. Mas só o facto, por exemplo, de eles me vierem dizer, Miguel, a senhora não está a responder. E nós colocamos, já pensaste que ela pode não estar a ouvir? E eles, então, e como é que podes direcionar? Ou seja, nós de alguma forma também tentamos dar-lhes estratégias para eles conseguirem comunicar, porque a comunicação é essencial nestes projetos que nós utilizamos. Miguel. Diz, isso, sim, nada. Vou-te fazer aqui uma questão que vai muito ao encontro daquilo que tu estás a dizer e tudo aqui e da introdução que a professora Stella fez neste programa. E vou-vos convidar, aliás, no programa passado já vos tinha convidado aos seguidores para pesquisarem, e de resto até está disponível num dos meus posts o discurso do José Tolentino Mendonça no passado dia 10 de junho, a propósito das comemorações do 10 de junho. Mas antes deste discurso, ele dizia, no Jornal Expresso, no dia 25 de abril deste ano, por causa dos arrebatadores números das pessoas idosas que morreram resultado da pandemia provocada pelo Covid-19, e a propósito do que é o amor e a vida, vejam bem o insólito, e passo a citar, resistimos tanto em perguntar às pessoas idosas como se essa transmissão de sabedoria não nos fosse indispensável. Neste momento, e depois ele ainda acrescenta aqui outro ponto que eu vos convido a refletir, que é, precisamos de nos reconciliar com a velhice. Eles, felizmente, têm olhos para aquilo que mais ninguém consegue ver. A pergunta que eu te fazia e que eu também estendi à professora Stella era, neste momento, que utilidade é que as gerações mais jovens dão ao conhecimento e ao saber das gerações mais antigas? É assim, Miguel, eu dou-lhe a primazia, é o mais jovem, vá lá. Eu sinceramente, eu creio que isto depende muito das experiências que cada um tem das pessoas mais velhas. E isso verifica-se nos nossos projetos. Mas eu creio que, a nível geral, eu sou um bocadinho pessimista nesta questão. Eu creio que não dão muita utilidade. Pronto. Por isso é que eu acho que há necessidade de, cada vez mais, promover projetos intergeracionais e, se calhar, uma vez que esse papel não está a ser desenvolvido nas próprias famílias, colocá-lo um bocadinho, esse papel um bocadinho direcionado para as escolas. Eu aqui sou um bocadinho suspeito, porque eu trabalho com uma escola diretamente e tento, de alguma forma, trabalhar estas questões da utilidade. Mas, efetivamente, por exemplo, se nós tivermos jovens que façam voluntariado juntamente, por exemplo, com pessoas idosas, eu creio que aqui, por exemplo, eles veem utilidade. Bem como tu estavas a dizer há bocado, a questão de termos uma história por trás, houve alguém que teve de desbravar terreno antes de nós, não é? Portanto, mas eu creio que o jovem não pensa muito nisto. Porque também não há espaço de partilha quanto a isto. Também não há espaço de reflexão, porque não há espaço em que eu possa estabelecer uma relação suficientemente forte para poder achar ou para poder ter esta percepção que aquela pessoa está a ser útil para a minha construção ou está a ser útil para a própria sociedade. Então, estás a perceber? Portanto, de alguma forma, eu creio que ainda temos aqui um longo caminho a percorrer.
E se calhar dava aqui, também mandava aqui a pergunta à professora Estela, também relativamente aqui a esta questão da utilidade. Sim, ok. Pronto. Vou caminhar para a velha, vou ser a próxima velha. E se de facto alguém ousar dizer-me que utilidade é que eu tenho, eu acho que dou um responso se de facto a minha boa educação que me deram é para não ser mal educada, mas provavelmente hei de dizer poucas e boas. E o ponto que aí é o que é isto da utilidade? É assim, quando nós começamos aqui a colocar se as pessoas têm ou não têm utilidade, já estamos a desvirtuar, porque assim, nós temos que olhar para a pessoa. É um bocadinho não querendo ser muito lírica. O arco-íris tem muitas cores. Quer gostem do amarelo ou não, ele está lá, faz parte. E aquilo, a noção é o que é que eu cá estou a fazer e que contributo é que eu tenho. Eu não posso dizer que as pessoas mais velhas têm ou não têm utilidade. Elas já tiveram, são seres vivos que cá estão. Se não houver pessoas mais velhas, não há trabalho no serviço social, por exemplo. Não é? Quem está dirigida aqui. E por isso é a questão da utilidade. E aqui eu vejo sempre isto com 2 pontos. E é aquilo que eu digo agora só em nota de rodapé. Eu às vezes digo porque é que eu fui para as áreas da gerontologia, porque é que desde muito nova as questões do envelhecimento sempre foi uma área de interesse. Eu costumo dizer, por uma forma egoísta e pela altruísta. Egoísta é para ver se eu, de facto, consigo mudar, a minha ousadia é grande, que os outros comecem a olhar para os mais velhos enquanto pessoas. Que quando eu for velha, não começarem a ver se eu não tenho ou não tenho utilidade. Não, eu sou uma pessoa, estou cá. E eu, comparativamente aos jovens, portanto, os mais velhos, bem ou mal, eu fiz alguma coisa. O jovem ainda não fez nada, está no começo. Como é que ele vai dizer se eu não tenho ou não utilidade? E aquilo que nós vamos vendo, até nestas práticas e nestas, é que muitas vezes isto começa também nas questões da família. E sai muitas vezes no seio da família. Que são os filhos, não estou a falar nos netos, são os filhos que muitas vezes, efetivamente, desprestigiam as pessoas mais velhas. E por isso e muitas vezes também é preciso dizer isto, que às vezes não é só esta ideia que os jovens consideram da não utilidade dos mais velhos, mas muitas vezes também os mais velhos correm, muitas vezes, não ajudam nesta prática. E muitas vezes é aqueles que dizem os jovens não servem para nada, só querem andar na borga, não fazem nenhum. Alguém já lhes tinha dito que era até a geração rasca. E é nesse sentido, se eu não conhecer, e por isso ir ao encontro daquilo que o Miguel diz, tem que haver prática, tem que haver troca. Uns e outros são fundamentais. E por isso até, nestas trocas intergeracionais, e umas práticas intergeracionais, não é juntar um velhinho e um novinho, e uma criança. É o que é que os dois conseguem construir. Que é quando o Miguel ali tem, vai um jovem e diz, olha, não me está a ouvir, ou não... E aquilo que o Miguel disse, olha, tenta de facto articular. A questão das danças, eventualmente, é ver o que é que o mais velho ensina ao mais velho, ao mais novo. Só vou-vos dar o exemplo, uma vez estive, e vale deste exemplo, num cruzeiro que fiz e estava uma senhora velhota, isto foi na Grécia, a velhota e a neta. E a velhota ensinou-nos a todos, uma senhora já de 80 e tal anos, como é que se ensinava aquela dança grega. E foi espetacular. Entretanto, mudam a música grega e põem rock. E a senhora ia sentar-se. E a neta diz, não, vem cá, eu ensino-te. E foi nesta prática que é, de facto, o que é que os mais velhos e os mais jovens têm em comum? Têm uma coisa que são pessoas. E por isso esta questão da utilidade é que me parece que assim, nós temos a valorizar, e para valorizar tem que ser uns e outros. Portanto, eu não quero, e agora só, enfim, não colocando aqui ainda mais informação que é, eu não quero ser valorizada, ou não quero que haja direitos para os mais velhos, que é a mais velha que eu vou ser, porque sou velha. Não, eu tenho direito a isso porque sou pessoa. E é nisso que é. Certo. E por isso mesmo é que, quando o José Tolentino de Mendonça diz que é preciso reconciliar com a velhice, porque efetivamente todos nós tendemos a olhar para a velhice como perda. Agora vou ficar velho e os velhos são os trapos e os velhos não são importantes. E o ponto que eu às vezes digo é, o que é que hoje uma pessoa mais velha contribuiu efetivamente para desmistificar esta ideia? Por isso, fico com alguma tristeza quando o Miguel, um bocadinho reticente, ou se calhar as coisas não são assim, porque efetivamente o que é que nós hoje temos? E por isso, quando se fala na reconciliar a velhice, desmistificar que isto de ser velho não é ser doente, é ser pessoa com mais anos de vida
com determinado tipo de características, e por outra também, nesta ideia de que assim, eu também tenho que saber que contributo é que posso dar. E é nesta troca e nesta valorização que é isto que eu de facto disse assim, os jovens hoje são importantes, são. Mostrar também da importância que são os mais velhos. Mas não é por decreto que eu digo que os jovens e os mais velhos têm que respeitar uns aos outros, se não houver um modelo. E por isso fico muito contente mesmo que haja estas práticas que o Miguel aqui falou sobre algumas delas, para mostrar efetivamente que se houver partilha, e por isso esta questão que hoje aqui estamos a falar sobre participação das pessoas mais velhas. Participação é partilha. Participação é eu poder dizer ao que vou. É eu ter que ouvir o jovem. Ou o mais velho ouvir o jovem também. Por isso, assim, não querendo alongar muito, mas é... Sim. E dando aqui também algum... Peço desculpa, Stella. Dando aqui alguma... também alguma opinião relativamente a isso e também fundamentando aqui um bocadinho com os projetos. A Patrícia estava-me aqui a lembrar de uma questão também importante, mas eu antes de ir aqui à Patrícia queria dizer que efetivamente aquilo que nós privilegiamos nos projetos intergeracionais e aqueles que nós fazemos é a relação entre o idoso e a criança. É óbvio que há várias estratégias para o fazer e nós utilizamos várias, não é? A Patrícia fala aqui de uma questão outro projeto que nós temos, que é o projeto Pulmão, que era abordar a questão de questões ambientais através da arte, com as crianças de primeiro ano e com os nossos idosos, e que numa das sessões, isto também era um projeto semanal, já lá vamos ver que impacto é que isto teve, o Covid, que impacto é que teve também nestes projetos intergeracionais e nestas relações. Mas numa das questões que nós desenvolvemos, que foi uma da visita ao Museu de Leiria, em que tivemos a visitar uma exposição relativa aos plásticos, eles efetivamente, as crianças já lá estavam quando nós chegámos. E a Patrícia relata-me isto muitas vezes, que é, tu não tens ideia de como é que as crianças primeiro estavam ansiosas, estavam sempre a perguntar quando é que eles vêm, e depois do abraço, principalmente a 2 ou 3, em que esta relação, e eu depois posso falar aqui aqui num pormenor de um utente, de um idoso, o abraço que eles deram, o mesmo sentido, efetivamente, refletiu o quê? Refletiu aquilo que nós andámos a trabalhar e a relação que eles estabeleceram, os pontos em comum que eles estabeleceram entre eles. E aqui, relatando aqui um bocadinho este idoso, que é o Sr. A, eu não posso... Pronto. Ele está envolvido em vários projetos. E um deles é este, que é o Pulmão. E, efetivamente, todas as crianças que lhe vão parar à mão, normalmente, ou são aquilo que a gente diz, ou mal comportadas, ou têm uma energia acima da média, não é? Isto para falar o quê? Das energias também que são diferentes. Isto é muito interessante analisar isto. Olha, diz. Eu ia agora dizer uma coisa, não querendo interromper o teu raciocínio, mas já o fazendo e peço desculpa por isso. Eu referi no início, ou quando te apresentei, que tu eras uma inspiração, e foi nesse seguimento que eu copiei, com a tua autorização, naturalmente, roubei-te a ideia desse projeto e criei na instituição onde trabalho um projeto que iria terminar e que terminou pelas piores razões este ano. Era um projeto que já tinha a duração de 4 anos. Começámos com uma turma de primeiro ano e essa turma acompanhou-nos até ao dia em que terminou, que foi em março, quando o Covid surgiu em Portugal. Mas dizer-vos que nós acompanhamos os mesmos miúdos desde os 6 anos até aos, portanto, 9, 10 anos. E é das coisas mais deliciosas assistir, os idosos assistirem ao crescimento dos seus netos emprestados. Partilhar convosco de forma muito, muito resumida que numa fase inicial era eu e os professores que construíamos as atividades, porque nem os idosos, nem as crianças estavam familiarizados com um contacto tão estreito uns com os outros. Mas depois, no segundo, no terceiro e agora nesta primeira parte do último ano de projeto, era curioso porque depois, no final de cada atividade, nós propunhamos para eles pensarem acerca de atividades para as próximas sessões, e eram eles em conjunto que desenhavam as atividades, ou que tinham as ideias sobre as próximas atividades. Mas não era isto que eu queria dizer.
Aquilo que eu queria dizer era que alguns idosos pediam aos netos para os abraçarem devagarinho, abraça-me devagarzinho, para ser mais rigoroso, abraça-me devagarzinho, porque me magoas, mas não é no sentido negativo da coisa. É no sentido em que a energia, a energia não é no sentido de energia de força, mas a energia positiva era tal que se vivia entre as crianças e os avós emprestados, em que os avós tinham de pedir para os abraçar devagarzinho, porque senão a coisa corria menos bem. Podiam deslocar alguma coisa. Pois, tal era a Certo. energia e o sentimento positivo que aquela criança nutria pelo avô ou pela avó e vice-versa. Mas diz-me uma coisa, não notaste, isto agora sou eu a trocar os papéis, não notaste, eu notei isto, não notaste que as energias iam sendo equilibradas ao longo das sessões? Ou seja, sim. que no início havia esta, mas depois que eles já percebiam, como estavam com aquela pessoa específica, já sabiam que não podiam ser daquela forma, tem que ser daquela, e o idoso a mesma coisa, não é? Ou seja, esta adaptação de energias, o tempo também não é o mesmo, e portanto esta adaptação que no final parece que já se conhecem há imenso tempo. E que há aqui uma coisa tão importante e tão fundamental para este encontro, que é a pedagogia do tempo. Falar sobre a pedagogia do tempo neste tipo de projetos é das coisas, ou treinarmos-nos a nós próprios sobre como fazer a pedagogia do tempo e explicar às crianças e às pessoas idosas como é que se lida com o tempo de cada um, porque os tempos são diferentes. Sim. Naquele momento, os tempos fora do projeto, mas depois dentro do projeto, em sala ou no espaço onde eles estão em partilha, o tempo é o mesmo, o que é curioso. Uma das coisas que foi... Olha. Bora, professora. Diga. Não, Ricardo, continua. Eu já falo, a sério. Uma das coisas que foi curioso foi desmistificar a ideia do que é o que no meu tempo, os idosos dizem muito estas coisas, não é? No meu tempo era assim e assado, não é? A questão que nós trabalhamos a questão que eu trabalhei com os professores, porque depois, eu não sei se tu fazes este trabalho, eu fazia, o projeto infelizmente terminou, fazia-se um trabalho também muito estreito, não só com as crianças, mas também com os professores, com a diretora da escola e com os pais daquelas crianças. Os pais, sim, eu tinha aqui já alguns exemplos também. Sim. E estava a falar do Sr. António, mas acaba tu que eu depois retomo. Pois é, não te preocupes, porque o Sr. António tem aqui... Olha, o Sr. Sr. António, whatever. Não faz mal. Existem muitos Antónios. Exatamente. O Sr. António tinha aqui um papel fulcral na mediação das energias. E, efetivamente, aquilo que as professoras e aquilo que as dinamizadoras não conseguiam fazer, ele conseguia fazer. Que era baixar o tom de voz, falar com ele com calma, e ele acalmava. Noutro projeto, tal e qual a mesma coisa. Eu dizia sempre, olha, podes deixar o rei com o Sr. António, porque, efetivamente, o senhor, por exemplo, este que eu estou a falar específico é de uma criança de primeiro ano. Mas o Sr. António teve uma experiência também com um adolescente com 14 anos. Exatamente a mesma coisa. Nivelou a energia. É qualquer coisa de fenomenal, porque efetivamente ele fala, há coisas que nós percebemos, ou seja, o diálogo, mas há coisas que ele deixa só para ele e para o jovem. E efetivamente esta relação que eles estabelecem um com o outro faz com que eles abaixem a energia e que de alguma forma consigam se colocar no lugar um do outro. Isto é incrível perceber isto. Eu dizia, como é que você faz isso, senhor? Ele dizia, são muitos anos de experiência. Olha, Miguel, eu agora estava-me a lembrar de outra coisa, que era, nós tínhamos, eram duas turmas, eram sempre duas turmas que nos acompanhavam, porque a escola que estava no projeto tinha duas turmas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e por aí fora, e então eram sempre duas turmas. E numa dessas turmas havia um miúdo que era hiperativo. E eu dizia que não há melhor remédio para aquele miúdo, ou não havia melhor remédio para aquele miúdo do que a vinda dele para o lar, para contactar com os idosos. Nomeadamente com o avô dele, em particular.
E nós fizemos uma experiência, não foi experiência, desculpa, não foi experiência que se fez, mas houve ali, enfim, houve uma pequena falha na medicação que o miúdo devia ter tomado, ou seja lá o que for. E o miúdo, naquele dia, estava bastante hiperativo nas aulas, bastante agitado. O projeto, por norma, funcionava sempre à tarde. E então, o miúdo, de manhã, estava muito, muito agitado e a professora disse logo, olha que ali o miúdo X, eu acho que isto hoje não vai correr nada bem. Eu acho que a Dona Maria, porque existem muitas Marias, não há problema, eu acho que a Dona Maria não vai aguentar e eu acho que ela vai sair da sessão. O que é curioso é que o miúdo, quando entrou na sala, deu de caras com a avó Maria, abraçou-se à avó Maria e foi das coisas mais surpreendentes ver que substituiu-se um medicamento para acalmar o miúdo com o amor e a ternura que a Dona Maria tinha para lhe dar. O que é facto é que o miúdo teve cerca de 1h30, porque as sessões tinham cerca de 1h30 aproximadamente, teve 1h30 a trabalhar com a avó, de forma muito ordeira, muito cordial, a respeitar a senhora como sempre o fez, sem qualquer tipo de medicação. E isto é que é das coisas mais interessantes, e fazendo a ponto para aquilo que tu estás a dizer. É das coisas mais bonitas que existe neste tipo de projetos. Antes de terminar o teu raciocínio, vou-te pedir para falares um pouco sobre a ideia, e eu acho que a professora Stella também tem uma opinião muito própria sobre isto, e também vou convidá-la para esta questão, para responder a esta questão, que é a ideia do processo, do projeto e de uma atividade pontual. Sim. Traduz-me ainda bem, porque nós falámos disso antes, mas agora não estamos a tocar. Aliás, a professora Stella já falou um bocadinho nesta questão também. Mas uma das questões que, desde que eu fui comecei a trabalhar com os idosos, uma coisa que me fazia muita confusão era, como a professora Stella dizia, os encontros intergeracionais de um dia ou de uma tarde. Eu nunca fui muito apologista desta questão, porque eu sempre privilegiei a relação e sempre privilegiei um processo. Claro que tem que haver sempre um resultado final, num projeto, por exemplo, mas privilegia-se o processo, é o caminho que nós temos que percorrer, aquilo que modificamos, aquilo que aprendemos, aquilo que partilhamos, aquilo que vivenciamos, as experiências que temos, até chegar à ponta, que é o resultado final. Pode ser uma exposição, pode ser um teatro, pode ser uma apresentação, pode ser simplesmente uma visualização de imagens, pode ser aquilo que nós quisermos. Mas, ou o final só, o encerramento do projeto, não é? A entrega de diplomas, etc. Mas o que nos vale, o sumo que nós tiramos é todo o processo. É o que caminho é que nós percorremos, o que é que trabalhamos, não é? Até chegar a este final. E aqui trabalha-se, ao fim e ao cabo, relações, não é? É aquilo que nós trabalhamos de infinitas maneiras, através das artes, através da música, através da dança, através da escrita, através de conversas, através de plástica. Até através de silêncios, não sei se concordas. Sim, até através de... E até, sabes que em muitas sessões, eu até... o princípio das sessões era fantástico porque eles... abraçavam-se logo. Isto é uma coisa que me faz muita confusão agora. Pronto. Eu gosto muito de contacto físico. Pronto. E de alguma forma as crianças também gostam e os idosos também gostam bastante. E quando eles entram, já sabem, ou seja, criaram empatia com alguém e vão diretamente a esse alguém, eu deixava 5 minutos para eles se deliciarem uns com os outros. Antes de passar à proposta que iria fazer com eles. E isto é delicioso, é deixar, e por isso é que falas no silêncio, para mim isso é um silêncio. Ou seja, eu não tenho que estar, sou mero mediador, não é? Eu não tenho que estar a intervir e a relação faz-se por si só. E isto é muito interessante perceber como é que isto funciona. E é interessante observar também como é que isto se processa. Sim. Professora Stella, eu sei que também tem uma opinião bastante interessante sobre esta questão do processo, de atividades pontuais serem intergeracionais. Sim, então, Ricardo, tentar ser bem comportada, mas aqui ainda duas ou três notas e que me parece que são importantes. E uma delas é, de facto, esta ideia, que é chamar
as coisas pelos nomes. E quando se chama as coisas pelos nomes, que é exatamente aquilo que há pouco que o Ricardo estava a mencionar, que é o menino que agora nós rotulamos, que é hiperativo, quando 99,999 de hiperatividade não tem nada, tem efetivamente necessidades e carências, e por isso é que quando o menino vê alguém que lhe dá tempo, não precisa da medicação, que é exatamente a mesma coisa para os mais velhos, que efetivamente quando estão ativos e sem, enfim, sem falar muito o que é isto da questão do envelhecimento ativo segundo o tal paradigma, mas isso é outra coisa que o Miguel há de concordar, que é de facto assim, é olharmos, e como estava a vir ali alguns comentários, é olhar para o outro e saber efetivamente como é que se pode fazer esta partilha. E de facto, hoje em dia aquilo é que se assiste, quando há este tempo que às vezes as famílias não têm porque estão a trabalhar, e quando efetivamente os tais avós, que não têm que ser necessariamente biológicos, mas podem ser os avós sociais, que é aquilo que estes meninos vão muitas vezes a estas instituições, e aquilo que se vê é assim, quando há partilha de tempo, quando há partilha de valores, quando há partilha até de contacto, faz toda a diferença aos meninos e também às pessoas mais velhas. E por isso esse é um dos pontos para dizer aqui que muitas vezes as questões, e ainda relacionado um bocadinho que há pouco o Ricardo falava, de associar isto às velhices com as questões médicas, só olhamos para os velhos saber se são doentes. E por isso mesmo, agora tentando fazer aqui um elo, agora neste tempo de anormalidade, ou os novos normais, como dizia a Patrícia Martins, que é exatamente saber que este rótulo de doença muitas vezes vai levar exatamente a afastamento. E a noção que, de facto, por isso as tais trocas intergeracionais, não é no Dia Internacional do Idoso, não é no Dia dos Avós, não é o Dia da Criança, é aquilo que o Miguel diz, tem que ser contínuo. E porquê que tem que ser contínuo? Porque, apesar de ter que haver sempre um resultado, e é preciso que também se saiba os impactos que não são resultados, advém do processo. E o processo é este, é o que é que aquele menino e aquela pessoa mais velha fez. Como é que eles, de facto, os dois se inteiraram, que partem do desconhecimento, para algo que têm que mostrar, e como é que os dois, com as suas idiosincrasias, com as suas diferenças, com as suas maneiras de ser, estar e diferente, conseguem fazer este match e aí sim tem o resultado. E por isso é que as práticas intergeracionais e os encontros intergeracionais não podem efetivamente ser conjunturais, porque senão aqueles estudos longitudinais que o Ricardo já teve essa possibilidade e até o Miguel, é isso que mostra que depois é uma boa prática intergeracional. Eu não acredito quando vêm falar em práticas intergeracionais e de uma boa prática quando teve 2 ou 3 meses. Isso não resulta. É saber exatamente na continuidade, na mudança de um e do outro, e por isso é que é valorizar uns e outros, depois como é que lá chegamos. E agora tentar responder, e desculpe lá, Ricardo, estou aqui a entrar num campo que eventualmente não devia, mas que me parece muito pertinente, que é a questão que colocava a Patrícia Martins, que é como é que se sugere esta aproximação intergeracional entre a escola e a idade maior, portanto, os tais centros, não é? Nestes ditos tempos normais. E era neste tipo, começar aqui agora a introduzir, porque vêm ter tempos diferentes, e por isso vamos ter todos que nos reinventar. O Miguel e a sua equipa vai ter que se reinventar como é que se fazem estas trocas, como é que se fazem estas práticas, tendo em conta que agora estamos muito confinados. E, eventualmente, dizer aqui à Patrícia e convosco partilhar que é, de facto, aquilo que mais me leva. Eu estou confinada, enfim, dou aulas a partir do Zoom, e neste confinamento que é saber como é que, efetivamente, nestes novos tempos, vamos conseguir fazer estas práticas intergeracionais de continuidade quando, efetivamente, as pessoas estão confinadas. Os centros de dia, que eram, de facto, importantes, e aquilo que se está a assistir é que, de facto, as pessoas agora se sentem muito sós, porque de antes sentiam menos sós quando iam a esses centros e que agora não podem. E então, como é que nós vamos juntar? E aqui, Patrícia, gostaria imenso de ter o ovo de Colombo e dizer a solução é esta, mas me parece que vamos ter aqui repensar e, se calhar, aqui introduzindo as novas tecnologias, que não têm que necessariamente ser os iPads, não têm que ser os computadores, mas, eventualmente, arranjar aqui uma forma que estas práticas possam ser continuadas. Porquê? Porque, efetivamente, estes mais jovens também têm essas necessidades. Eu, às vezes, digo
que é, e também para mostrar isto, as escolas, por exemplo, hoje estão velhas. Eu, comparativamente aos meus alunos na universidade, os anos continuam a ser maiores e o hiato maior. E por isso, até hoje, as crianças hoje, quando vão para a escola e quando têm um professor com 55 anos, para eles é velhíssimo. É exatamente a lógica e a postura. E por isso, muitas vezes, começa logo na escola nesta prática. Tentando agora pôr aqui ordem no que eu ia dizer. E, efetivamente, as questões das trocas e das práticas intergeracionais são fundamentais. E é isto que é importante nas organizações. E até neste tempo de Covid, que nós estamos desta pandemia, que efetivamente as organizações têm que começar a repensar da importância e da participação de todos, inclusivamente dos mais velhos. Sim. Ainda há pouco uma aluna me dizia que, de facto, em si está numa instituição, ela é diretora técnica de uma residência e tem, acho que são 9 pessoas infectadas, pessoas mais velhas, que não têm culpa nenhuma, porque elas estão lá, e alguém lhes levou o vírus. Que é repensar, efetivamente, e aqui estamos a falar também nas questões intergeracionais, da participação e saber como é que, efetivamente, nós, nestes tempos anormais, como o Ricardo lhe chamou, vermos aqui a normalidade. Porque, efetivamente, e agora já me calo o Ricardo, que é, infelizmente vivemos uma sociedade, e por isso é que o Miguel é tão reticente, que é, vivemos na sociedade da normalidade. Ser velho é ser anormal e por isso tem outro nome qualquer. E por isso é excluído. E por isso toda a gente acha que não é importante. Se é de uma etnia é diferente, se é gordo ou se é magro. E por isso é mostrarmos, e acima de tudo, e por isso desmistificar mais uma vez o que é isto, as questões de envelhecimento. Eu sou velha porque tenho mais anos que tem o Miguel e que tem o Ricardo. Mas sou velha, comparativamente a vós. Sinto-me velha, nem pouco mais ou menos. E por isso, nesta ideia que efetivamente, e voltando quase ao início que o Ricardo há pouco mencionava, estas regras que vêm da Direção-Geral de Saúde têm que ter a noção que estão a falar com pessoas. E não podem pôr o rótulo que tenho 70 anos, tenho que ficar em casa, porque eventualmente vou contrair o vírus. E posso só aqui acrescentar uma coisa, Stella, peço desculpa também. Relativamente aqui à participação na comunidade também. Primeiro, referenciar aqui também alguns rótulos que a mim me parecem, a mim infligem bastante, que é, consegue fazer! Fantástico! Este tipo de comentários, para mim, a mim é como se é uma facada no coração, sinceramente. Para mim claro que consegue fazer, então não está nada escrito que uma pessoa com 70 ou 80 anos, há pessoas com 30, fazer. Se calhar com menos capacidade que pessoas com 80 ou com 90. Estamos a falar de pessoas, não de fases. E aqui a questão da participação na comunidade no tempo Covid. A mim, pessoalmente, aflige-me bastante porque, como eu já vos tinha dito, a minha instituição sempre foi muito aberta à comunidade. Nós sempre tivemos muitos projetos com a comunidade, inclusive tínhamos pessoas idosas a pertencer a universidades séniores que iam dar sessões de alfabetização aos nossos idosos. Portanto, estamos aqui também a criar, de alguma forma, aquilo que se chama voluntariado em pares ou educação em pares, como queiram chamar. Ou participação, também esta tal participação na comunidade. E a mim aflige-me bastante porque já experimentei várias vezes, enquanto estávamos confinados, até com a Patrícia Martins, com as crianças que nós tínhamos os projetos, para, de alguma forma, a relação não ficar danificada. Fizemos algumas sessões por Zoom, com algumas propostas. Não é a mesma coisa. De maneira alguma. Como diz aqui a Patrícia, e puxando o comentário da Patrícia, vocês são pessoas de pele e de abraços. Aliás, somos pessoas de pele e de abraços, não é? Sim, isto tem que ser, ou seja, tem que ser uma coisa pensada por todos neste momento. Ou seja, vai acabar o ano letivo, etc. E nós vamos ter que nos sentar e vamos ter que pensar porque isto não vai acabar tão breve assim. Pronto. Nós temos que estender isto a um prazo. E era uma pergunta que eu te faria neste momento, quais são neste momento os impactos, e permitam-me puxar este ponto, que é os impactos negativos que tem o Covid naquilo que são projetos desta natureza, no teu ponto de vista, e no ponto de vista da professora Stella, claro. É assim, primeiro tens uma quebra de relação drástica.
Pronto. Mas aqui também percebes que relação é que tu tinhas com as crianças. Exato. Ok? Pronto. E isto aqui deu para nós também tirarmos algumas ilações relativamente a essa questão. O facto de mostrarmos também interesse, tanto as professoras como as próprias crianças, mostrar interesse em continuar este contacto, já diz alguma coisa relativamente ao processo que nós temos estado a utilizar e à estratégia que nós temos estado a utilizar também para, de alguma forma, articular e juntar, fazer esta troca intergeracional. Quase que serve de barómetro, não é? Serve Sim, de barómetro, eu creio que sim. Depois, dizer também, trocas intergeracionais, também estamos aqui a falar um bocadinho das famílias. Dizer que efetivamente tínhamos famílias que eram muito ausentes e que com as videochamadas, o Skype, o WhatsApp, se tornaram muito presentes. Ok? Isto eu acho que é de enaltecer também. Nem tudo é mau. Ok? Pronto. Efetivamente, as famílias que tínhamos mais presentes continuam a ser presentes e agora já temos visitas, mas com distanciamento e através do vídeo, etc., continuam a marcar presença. Nós, neste momento, estamos com alguma dificuldade relativamente aos fins de semana, mas isso tem a ver com o pessoal, etc., isso vai ser remediado. E depois temos outra questão, que é a questão das pessoas do centro de dia que passaram para o serviço de apoio domiciliário, não é? E que não têm qualquer tipo de contacto com o exterior, só com as famílias. Okay? Este aspecto psicossocial, não é? Que é tanto defendido pelo Erikson e que marca quase a fase final da vida e que de alguma forma tem extrema importância nesta fase, que é a questão da reconstrução das redes, a questão da participação na comunidade, a questão das relações sociais, voltar a construir. Isto é tudo posto em causa. Sinceramente, estamos a refletir sobre estas questões. Se é os técnicos a ir, não basta. Eu creio que não basta os técnicos a ir. Vamos ter que arranjar provavelmente voluntários a ir. Mas depois mete-se esta questão de manter a distância. Desculpa. Quando eu começo a ouvir voluntariado, que muitas vezes eu digo assim, voluntariado não é este entusiasmo. Não é que agora vou ser voluntariado, não é? Voluntário, sim. Peço desculpa. Sim, sim. Pronto, é exatamente isso, ser voluntário, ser voluntarioso, que são coisas diferentes. O voluntariado significa que é a responsabilidade de um ato num processo com outrem. Agora, apetece-me ser voluntário, mas amanhã já não me apetece. E é isso. É um compromisso. Exatamente. E por isso é que muitas vezes, quando as instituições, às vezes, ok, agora vamos buscar voluntários, e depois muitas vezes redundam mal porque têm que ter conhecimento. Desculpe lá, mas eu quando às vezes ouço, porque eu sou muito voluntariosa, e muitas vezes tem a ver com os meus tempos e voltar exatamente, por isso é que há algumas das famílias, muitas vezes, porque também é preciso ver o lado bom, como aqui, como dizia a Rosita Garcês, ver o lado bom. E o lado bom do que é? É que muitas destas trocas e do que aquilo que às vezes acontece até nas questões das famílias, que muitas vezes não vão porque não podem. Há quem não vai porque não quer. Não é? Sim. Mas há, de facto, muitas vezes pessoas que até gostariam e que não podem. E isto, o Covid até veio ajudar um bocadinho naquela possibilidade que até não tinha de estar. Outra questão também, e que é, de facto, tudo na vida tem verso e reverso. E, de facto, assim, esta pandemia que nós estamos a viver, espero que sirva para que amanhã, se eu for velha e se isto me acontecer, este confinamento, eu esteja preparada para ver, ok, quem é que é a minha rede social, que é o outro lado que nós temos que começar aqui a questionar. E a rede é que aí vem, tendo em conta como nós começamos deste terremoto geracional, que cada vez menos jovens para cada vez mais velhos, que é exatamente como é que nós, efetivamente, começamos a projetar o que aí vem. Porque aí vem vai ser diferente. Nós não vamos, a partir de... Há um até Covid e outro após Covid. E por isso isto vai, de facto, levar-nos, e eu acho que estou muito esperançosa nisto, que é, podemos ter esta capacidade de nos reinventarmos, assim o queiramos. E até nestas questões das práticas intergeracionais. Nas questões também da participação das pessoas mais velhas, que as pessoas às vezes esquecem que ao longo da minha vida as minhas amizades fui perdendo, não fui exatamente construindo, quer estas, os meus pares ou os meus parentes, a família biológica ou social,
E depois, quando eu estou nesta situação, de repente olho ao lado e afinal não tenho ninguém. E isto advém também de como é que nós, efetivamente, começamos a encarar e voltar àquela questão de reconciliar a ver isso, que é exatamente estas questões, de que é que eu quero para amanhã, e o amanhã começa, de facto, a reconstruir-se com hoje. O que é que são as crianças de hoje? E o que é que vão ser amanhã? E por isso é da importância fundamental que, de facto, todos nós, e voltando ao ponto que os projetos intergeracionais e as trocas têm que ser processos, que efetivamente é um contínuo que nós vamos construindo. E se nós efetivamente tivermos esta noção que cada um de nós tem uma cota de responsabilidade sobre isto, podemos fazer a diferença. Pronto, isto agora sem estar aqui a puxar a brasa, mas é aquilo que eu acredito. Porquê? Que é assim, quando eu questiono isto, é reflexão também minha, agora partilhar convosco, que é exatamente assim. O que é que este confinamento a mim me trouxe? Aquilo que eu vejo também, por exemplo, com os alunos, eu estar a contactar através de uma máquina não é a mesma coisa. Eu não consigo olhar e ver se o aluno de facto está bem ou está mal, ou se eu posso efetivamente ver, conhecê-lo e saber que se ele estiver com uma determinada postura, significa que se calhar não está bem. E isto é o que vai traduzindo depois das relações e das práticas intergeracionais. Portanto, agora não alongando, agora foram mesmo as cerejas todas. E desculpe lá, mas quando falam aqui no voluntariado... No voluntariado. Certo, isto são só algumas ideias. São só algumas dicas. Sim, até porque a questão do voluntariado também há um longo trabalho a fazer aqui relativamente ao voluntariado, eu creio. Tanto nas pessoas idosas, e aqui estamos a falar na comunidade, nas pessoas que não estão em resposta social nenhuma, não é? E que se sentem de alguma forma implicadas e solidárias para com as outras pessoas e querem ajudar, e ao fim e ao cabo não ficam sozinhas em casa e estão a ajudar outras pessoas, não é? Porque temos aqui um mais, não é? E estamos a falar também desta questão do voluntariado também, de voluntariado jovem e de voluntariado também adulto. E até que ponto é que isto não é um compromisso? É óbvio que nós não... os voluntários não podem ser só hoje apetece-me ir, amanhã já não vou. Não tem lógica. Até porque estamos a lidar com pessoas, não estamos a lidar com máquinas. E há um processo, e há uma relação que tem que ser estabelecida, há uma confiança que tem que ser estabelecida antes de se avançar para qualquer tipo de intervenção. Por isso, eu quando falo em voluntariado, eu penso nestas questões todas. Pronto. Não de um ânimo leve, não é? Okay. Por isso... mas o que me levou a esta questão do voluntariado foi mesmo a questão da socialização dentro dos domicílios. E também tocar aqui num ponto que é a questão de as pessoas, os idosos que tinham algum tipo de apoio, e aqui estou a falar mais dos clubes séniores ou clubes ativos dentro das comunidades, também deixaram de ter, deixaram de alguma forma de se congregar e de se juntar. E também temos que pensar neste tipo de alternativa. Ok? Eu acho que estas discussões, porque a comunidade é tudo isto junto, não é? É a escola, é estas respostas sociais, são estes clubes, são os vizinhos, são as pessoas que não querem saber, as pessoas que querem saber, mas não conseguem fazer nada, há outros que precisam de ajuda. Portanto, de alguma forma, há que haver aqui quase uma congregação, não é congregação, mas é uma articulação entre estes agentes todos, não é? Ao fim e ao cabo. Muito bem. Caríssimos. Segundinho, só meio segundinho. Ok. Nós dissemos que isto não ia ser fácil, Ricardo. Pois não, já sei, já percebi. Mas temos de terminar. Diga. Da prática e que é. E também, para refletir e para os convidados que também cá estão, desde já agradecendo os estarem aqui, não é? Comentários. Exatamente, e agradecer ao Miguel, ao Ricardo, esta possibilidade, que é repensarmos também que as instituições, tal qual hoje nós as vemos, vão ter que deixar de existir. Nós não podemos ter muita gente aglomerada, pronto, o que aí vem com estes novos conceitos, com o housing, aging in place e por aí, não é? Que é, temos que repensar e, eventualmente, instituições mais pequenas para que, efetivamente, nós depois possamos, de alguma forma, como agora, eventualmente tentar estancar o que vem. E por isso é tudo novidade. Muito bem. Temos terreno fértil. Temos terreno fértil, temos sim, senhor. Assim o queiramos explorar, Miguel e Stella. Bom, o nosso horário está a terminar.
Quero deixar só aqui um ou dois apontamentos que me parecem fundamentais acerca de tudo aquilo que nós conversamos e tudo aquilo que ficou a pairar sobre nós, que garantidamente que carece de maior reflexão, de uma reflexão diferente depois deste momento. E é esse o benefício deste programa, é lançar ideias, lançar dicas e roubarmos ideias uns dos outros para também, de alguma forma, melhorarmos aquilo que somos como profissionais, naturalmente como pessoas, e aquilo que somos profissionais nas nossas instituições, sejam elas de que natureza forem. Eu vou resgatar aqui um apontamento da Rosita, e obrigado pelo contributo, em que ela fala às páginas tantas desta necessidade e desta urgência de, nos tempos que vivemos e nos tempos que se avizinham, nós termos que ser forçosamente mais criativos e inovadores. E esta pode ser a deixa aliás, esta não é que possa ser, esta será a deixa para o programa que se segue, para o programa de dia 2. Nós de hoje a 8 dias vamos nos encontrar novamente aqui, não com a Stella nem com o Miguel, pelo menos aqui na tela. Convido-vos a estar a acompanhar a mim e aos meus convidados e colocarem comentários e inquietarem-nos sobre estas questões da criatividade e da inovação, porque é precisamente sobre isto que nós vamos falar no próximo programa. E eu acho que nestes novos tempos de anormalidade, estes tempos carecem de formas diferentes de pensar sobre isto que fazemos e sobre a forma como nós nos comportamos com as pessoas idosas, como nós somos com as pessoas idosas, como nós queremos ser como pessoas idosas no futuro. E era precisamente sobre isto que nós vamos falar. Caríssima professora Stella, caríssimo e grande amigo Miguel, obrigado por terem aceitado este meu desafio. Foi uma honra, numa primeira fase, ter percebido que vocês iriam aceitar, terem dispensado alguns dos vossos preciosos minutos de vida para estar na minha companhia e também para estar na companhia de todos aqueles que nos seguem. Que são muitos, e obrigado por isso. Espero-vos encontrar no próximo programa. E bom, é isto que tenho para vos dizer. Estou certo de que nos vamos encontrar muito em breve por aí, caríssimo Miguel e caríssima Stella. Espero bem que sim. Algo me diz que sim. E aquilo que nós vamos construir, por certo, que será uma coisa, algo extremamente importante para aquilo que é uma prática, ou para aquilo que são uma atualização da morfologia cultural e social que temos hoje. Sim, Portanto, Ricardo, deixa só, desculpa lá, dizer aqui uma coisa. É importante também perceber que não estamos sozinhos e que há muita gente a partilhar destas inquietações e se disponibilizarem para também refletirem connosco. Eu acho que isto é muito importante, porque nós sozinhos efetivamente não conseguimos lutar, ao fim e ao cabo, não é? E então, de alguma forma, agradecer também aos comentários e agradecer às pessoas que nos estiveram a ouvir por nos terem dado também este espaço. E é este um dos maiores privilégios deste programa, é congregar, pegando numa das tuas palavras últimas, congregar esforços, congregar pessoas com excelentes contributos para colocar novamente em cima do palco ideias diferentes, ideias inovadoras, ideias criativas, para de uma vez por todas começarmos a repensar sobre o que é isto do envelhecimento e da velhice e começarmos a alterar paradigmas. É este o propósito. A nota que é não sou velha, estou velha, que é um processo. Agradecer todos os contributos e, de facto, agora aqui em complô com o Miguel, enfim, não fomos exatamente assim muito bem comportados ao Ricardo. Foram. O guião foi todo ao lado. Mas foi absolutamente extraordinário e maravilhoso ter-vos na nossa companhia. Mostra a fibra de que vocês são feitos e a generosidade da qual vocês são feitos, e que todos nós eu tinha de mostrar
este testemunho a quem nos segue e aqueles que nos vão ver quando verem este programa. Portanto, a vocês, professora Stella e Miguel, obrigado por terem estado na nossa companhia. Voltamos-nos a encontrar muito em breve, estou muito, muito certo disso. Obrigado a todos os comentários que agora têm caído em Catadupa e têm mostrado a maravilha que foi esta conversa a três, e voltamos-nos a encontrar no próximo dia 2 com mais 2 convidados de excelência, tal como a professora Stella e o Miguel. Portanto, obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, Ricardo. Obrigado por Stella. Até breve. Obrigada, Ricardo, e a todos os outros. Obrigada. Obrigado. Até breve. Obrigadíssimo por tudo. Obrigado.